E aí galera, beleza? Bom demais. Vamos para mais um vídeo aqui, né? Vou mostrar para vocês aí o que eu fiz nesse último ano aí para meio que melhorar meus estudos, né? Que acho que como a maioria de vocês eu tenho um pouco de dificuldade em concentração né? Nos estudos, principalmente, né? Ficar assistindo ali um monte de aula e tudo mais. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês o que eu fiz para poder dar uma melhorada nisso aí. Principalmente porque eu sou muito bom com aprendizados mais ativos. Então, e dando uma pesquisada, segundo a Universidade de Harvard, esses tipos de aprendizado mais ativo, eles são muito bons para fixar conteúdo, guardar aquilo ali, ajuda bastante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática mais ou menos como que eu faço aqui, vou compartilhar a tela. É um conteúdo muito simples até, mas só que muita gente não conhece, né? Não utiliza. Então, vocês tendo o uso aí de qualquer IA, qualquer chat GPT, qualquer Gemini, serve também, vocês podem fazer. Basicamente, vocês vão ter que colocar um prompt mais específico, que é um prompt que eu criei aqui, que é bem comum até, mas eu não peguei em lugar nenhum, eu meio que desenvolvi, fui aperfeiçoando ali com os meus dias de estudo, né? Então eu vou passar esse prompt para vocês aqui na tela, mais ou menos como que vocês vão fazer, e aí é só vocês repetirem isso aí, vocês podem utilizar isso para qualquer matéria, para qualquer tipo de conteúdo que vocês vão estudar, que seja um conteúdo mais teórico no caso, né? Que aqueles conteúdos que envolvem mais cálculo, essas coisas, aí acho que não funciona tanto, mas para conteúdos mais teóricos é bem interessante, ajuda bastante. Então, vamos lá. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço no passo a passo para fazer esses questionários, esse meu método de estudo aqui, né? Normalmente eu já pego os conteúdos que eu preciso em um site específico para as minhas provas. Eu estudo na UFV, né? Então muitas vezes eu já tenho um site específico para pegar os resumos. Acho que vocês devem ter alguns também, mas vocês podem usar os conteúdos que vocês quiserem. Se vocês quiserem achar mais fácil, tem um site muito bom para pegar resumos que chama Estudoco. Eu vou deixar na descrição aí para vocês, que fica mais fácil. Mas eu venho aqui, ó, Estudoco, eu vou usar a matéria que eu fiz período passado, que é BVE 270. Foi uma matéria que eu utilizei bastante esse meu método de estudos. Então vamos lá, eu entro no site aqui, ele normalmente vai ter de várias matérias para várias universidades. Esse aqui é da UFV no caso, mas vocês vão ter de várias coisas aí, principalmente dos professores mais específicos de vocês e tudo mais. Então eu vou clicar aqui na prova 1 de BVE 270, né, que eu quero esse resumo aqui. Eu vou baixar esse resumo aqui da primeira prova, né? Acho que eu já tenho até ele baixado aqui, mas eu vou baixar de novo, só para mostrar para vocês o passo a passo certinho aqui, como é que faz. Aí eu vou pegar aqui, eu posso fechar essa aba, posso até fechar essa daqui também, mas vou deixar aberta. Eu vou pegar esse resumo aqui e vou adicionar aqui, ó, resumo de BVE 270, né? O primeiro resumo aqui que eu quero. E vou pedir para o ChatGPT analisar. Então eu só vou simples, né? Analise esse conteúdo para mim. É isso mesmo que eu quero? Analise esse conteúdo para mim. Vou pedir para ele analisar aqui e tudo mais. Ele vai fazer uma análise, né, do material, vai ver tudo certinho aqui, a organização do conteúdo, vai explicar as partes todas. Isso aqui é bom para você, tipo assim, você já quer saber mais ou menos o que fala ali no resumo para ficar mais objetivo. Isso é interessante. Ele vai dar algumas sugestões, vai dar algumas dicas aqui, mas isso aqui você não precisa preocupar tanto não. A parte mais importante vai vir depois, na hora que a gente for fazer as questões, né? Ele vai fazer uma sugestão aqui, os pontos que poderiam melhorar e tudo mais. Isso aqui eu nem vou utilizar muito. Vou esperar ele terminar aqui e já faço para vocês. Ó, aqui ele já até indica questões práticas, né? Então vamos lá, assim que ele terminar aqui eu já vou partir para a próxima parte. Tá. Aí aqui ele já fez aqui, ó, agora ele já terminou de analisar o conteúdo todo, deu umas dicas aqui, mas o que eu preciso que ele faça para mim, né? O que eu quero que ele faça para mim para melhorar e fazer esse estudo mais ativo? Eu vou simplesmente digitar para ele assim, ó: quero que você faça questões sobre esse tema. Quero questões de múltipla escolha, completar e de VOF.
quero que você me dê uma questão por vez. Quero que você me corrija depois que eu responder, e quero também uma explicação. Adicione também uma dica em cada questão, mas que não seja muito óbvia da resposta. Esse prompt aqui que eu digitei, ele já vai me dar tudo que eu preciso para poder responder as questões e ir aprendendo com o conteúdo. Então eu vou fazer na prática aqui para vocês verem como é que é. Não precisa nem escrever muito certo não, né? Você vai escrevendo aqui, ele vai entender, ele vai te dar as respostas, mas eu vou deixar esse prompt prontinho lá na descrição do vídeo, aí vocês podem só copiar e colar. Aí ele já está gerando aqui para mim as questões que eu preciso, do jeito que eu preciso, do jeito que eu pedi para ele. Então vamos lá. Ó, ele vai me dar uma questão de múltipla escolha. Então, qual das seguintes estruturas vegetais apresenta crescimento determinado? Então, lembre-se de pensar em qual estrutura para naturalmente de crescer após atingir uma forma e tamanho pré-definidos. Então, qual que dessas aqui, né? Então, você vai colocar aí o que você acha. Então, aqui, eu diria que seria talvez a questão... talvez a raiz, vamos ver. Tem tempo que eu fiz essa matéria, então eu não me lembro muito bem dessa parte, mas ele vai te dar aqui o resultado que a gente espera, né? Ó, incorreto. A resposta correta é a alternativa C, folha. Então ele vai te dar uma explicação detalhada, vai te dar aqui tudo certinho do jeito que precisa, aí ele vai te dar até uma dica para memorizar, tudo certinho. Então, fazendo esse método aqui, né, que você vai poder pedir para ir para a próxima questão, depois que você fizer aqui e responder essa, é um método de estudo mais ativo. Você está sempre ali. Enquanto você está respondendo, você já está lendo, você já está interagindo muito mais. É como se tivesse sempre um professor ali te fazendo perguntas e você respondendo. Então, ajuda bastante aí na concentração. Isso, eu gosto de utilizar esse método bastante no meu celular, porque fica como se fosse um professor ali, ou um joguinho, né, que em qualquer lugar que eu estou ali, eu estou sentado ali, estou fazendo alguma coisa, eu posso pegar e começar a responder questões sobre o conteúdo e tudo mais. E uma coisa que me ajudou bastante é que, às vezes, teve dias que eu fiz 100 questões num dia ali, que eu fui pedindo para ele gerar. Então, ele gerava 10 de um tema, eu pedia mais 10 de outro tema, mais 10 de outro tema, tudo dentro desse material para essa prova específica. E aí, o que acontece? Porque, como o ChatGPT gerou muitas questões, às vezes eu fiz 100 questões num dia, igual eu comentei com vocês, por coincidência, dependendo do tipo de prova que você for fazer, quando eu fui fazer minha prova, caíram questões bem parecidas que o ChatGPT tinha gerado. Então eu meio que já sabia a resposta ali, porque o conteúdo está certo, é o conteúdo do próprio professor. Então isso facilita bastante. E aí o que eu fiz também? Nesse dia aí, eu fiz a prova muito rápido, eu fiz a prova com 20 minutos, entreguei, e a prova valendo 20, eu tirei 16 e pouco, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Mas foi basicamente isso. Eu fui um dos primeiros a entregar a prova e eu tinha estudado só por esse método aqui. Então, claro, você tem que ler um pouquinho ali antes do resumo, só para você não ficar totalmente perdido no conteúdo, né? Mas só que fazendo essas questões aqui, você vai decorar o conteúdo muito mais fácil, ele vai fixar na sua mente. Ainda mais se você ficar repetindo 100 questões durante um dia ali, e não demora muito para você responder, porque a maioria das questões são de VOF, ou de marcar, ou de completar. Eu prefiro ou VOF ou questões de marcar, porque aí o conteúdo já está ali, você vai lendo e vai decorando. Questões de completar, às vezes vai ter numa prova sua questão de completar, mas aí você tem que ficar tentando lembrar do conteúdo, então não é tão bom para decorar no meu ponto de vista. Mas você pode pedir o estilo de questões do jeito que você quiser, você pode modificar o prompt, pedir questões com menos alternativas, com mais alternativas, do jeito que você quiser, funciona também. É um método muito fácil, que eu acho que às vezes nem todo mundo conhece, então é bem interessante, acho que vai ajudar vocês aí, acredito que vai ajudar vocês aí. Então, basicamente, foi isso que eu fiz aí nesse último ano. Eu aprimorei esse meu método de estudos aí. Acredito que vai ser de muita ajuda para vocês. Vocês podem utilizar aí, vai estar tudo na descrição.
Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o vídeo aí para a galera, para ajudar o máximo de pessoas possível, para dar um alcance legal aí no vídeo. E fiquem ligados no canal aí, que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aí, vou ensinar para vocês como que eu fiz R$ 200 em um dia usando esse método de estudos junto com outras ferramentas do ChatGPT. Então acompanhem aí e até o próximo vídeo.